Um dia, um professor de matemática estava dando uma aula para sua turma de alunos de 9 anos, quando ele virou para essa aluna chamada Ana e disse: Ana, se eu te der 2 mangas e depois eu te der mais 2 mangas, quantas mangas você vai ter? E a Ana respondeu: 5 mangas, professor. E o professor então disse: Ana, escuta bem, se primeiro eu te dou 2 mangas, depois eu te dou mais 2 mangas, quantas mangas você vai ter? E de novo a Ana respondeu: 5 mangas, professor. O professor então resolveu tentar trocar o exemplo para ver se a aluna entendia melhor. Ana, se eu te der então 2 morangos e depois te der mais 2 morangos, quantos morangos você vai ter? E a Ana respondeu: 4 morangos, professor. O professor, então, satisfeito com a resposta dela, resolveu perguntar mais uma vez para garantir que ela tinha entendido a lição. Então, Ana, eu te dei 2 morangos e depois 2 morangos e você tinha 4 morangos. Então, se eu te der 2 mangas e mais 2 mangas, quantas mangas você vai ter? E de novo a Ana respondeu: 5 mangas, professor. E o professor, agora já um pouco mais irritado com a Ana, virou e falou: Ana, como pode? Se eu te der 2 morangos e 2 morangos são 4, mais 2 mangas e 2 mangas são 5? E a Ana então respondeu: sabe o que é, professor? É que eu trouxe uma manga na mochila para a hora da merenda. Então, se você me der 2 e depois mais 2, com essa manga que eu já tenho, somam 5. E agora eu te pergunto, quem está certo ou errado nessa história? O professor estava errado? Não, porque 2 mais 2 realmente são 4. A Ana então estava errada? Não também, porque 2 mangas mais 2 mangas realmente são 4, mas com a que ela já tinha, somam 5. E esse é um perfeito exemplo de uma falha muito comum que acontece na nossa comunicação e nos nossos relacionamentos, que é o que eu chamo de ilusão da verdade. Na maioria das vezes, a gente se comunica e se relaciona com os outros de uma forma muito superficial, sem considerar toda a experiência e toda a bagagem que cada um está trazendo na mochila. Para pensar. Quantas vezes você já discutiu com alguma pessoa e no final você percebeu que os dois tinham um pouco de razão? Ou quantas vezes você já brigou com alguma pessoa e só depois foi perceber que se vocês tivessem se escutado mais, se compreendido mais, tinham grandes chances daquela briga poder ter sido evitada? É exatamente a mesma coisa que acontece naquele exemplo perfeito de 2 pessoas que estão em frente do mesmo número, mas de um lado uma vê o 6 e do outro lado a outra vê o 9. E a gente pode se perguntar, quem está certo nessa história? Tudo sempre depende da perspectiva que você escolhe enxergar. A maioria dos conflitos nos relacionamentos vem justamente dessa ilusão da verdade e dessa separação entre o que cada um consegue ver nas relações. Muitas vezes a gente não consegue ver além do óbvio, a gente não consegue ver além do que está visível. Quase sempre os nossos conflitos acontecem porque a gente não consegue ver essa manga guardada na mochila, a gente não consegue ver o que cada pessoa está carregando, o que cada pessoa traz na sua mochila, quais são as suas experiências, seus traumas, seus desejos, seus sonhos, seus medos, uma série de coisas que faz cada um pensar e agir do seu próprio jeito. A saída é que em todos os nossos relacionamentos a gente precisa se esforçar para conseguir ver o que está além do superficial, para ver o que está além do óbvio. A gente precisa estar disposto a ouvir e compreender o outro com profundidade. Só assim a gente vai começar a conseguir resolver os conflitos que aparecem e começar a construir relações mais positivas e mais saudáveis. A gente precisa parar de julgar o outro, superar a ilusão da verdade e começar a criar relações mais profundas, que explorem todo o nosso potencial e que nos estimulem a ser a melhor versão que a gente puder ser.